Em carta aberta, o ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, declarou apoio à candidatura de Edinho Silva para a presidência nacional do PT. No texto direcionado à militância, ele defendeu que o partido passe por uma autorreforma. O petista também falou em unificar a esquerda, mas acenando ao centro. Num recado à Faria Lima e ao Banco Central, o ex-articulador de Lula fez críticas aos juros altos no Brasil. José Dirceu é o entrevistado de hoje aqui em Poder e Mercado. Ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O senhor me ouve bem? Eu ouço muito bem. Boa noite, Raquel, Graciliana e Marina. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Nós que agradecemos. Ministro, na carta aberta em que o senhor publicou, o senhor criticou os juros altos e o senhor criticou o que o senhor chamou de um circuito entre o Banco Central e a Faria Lima. Só que a sua declaração vai na contramão, por exemplo, do que disse Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Recentemente, Galípolo disse que os juros teriam que ficar altos por um bom tempo, porque a inflação está desancorada. Na sua avaliação, Galípolo está errado? Não é bem o Galípolo e o Banco Central. Na verdade, é uma ortodoxia, uma doutrina, é um sistema. Está mais do que provado mundialmente que a política monetária não tem mais os efeitos que tinha no passado. O próprio FED reconhece isso, na União Europeia se reconhece isso. Usar os juros para combater a inflação, quando ela não é uma inflação de demanda. No Brasil, nós temos incluído na inflação energia e alimentos. Nos Estados Unidos, não. Na Europa, a Europa subsidiou os alimentos, subsidiou aluguéis. Os Estados Unidos emitiu 5 trilhões de dólares, a Europa está emitindo 800 bilhões de dólares para uma política industrializante. A saída do Brasil é crescer. Se o país quer crescer, o país precisa fazer reformas. Porque agora nós voltamos com um governo de gastança, que é preciso cortar gastos. Veja bem, em Nova York e mesmo aqui no Brasil, está se insistindo, e a Faria Lima que repercute isso, que precisamos privatizar a Petrobras, os bancos públicos, desvincular o salário mínimo da Previdência, tirar os pisos de saúde e educação, ou seja, nós precisamos cortar gasto social. Não se fala em reforma tributária, não se fala em renúncia fiscal, não se fala em reforma política, porque nós sabemos que está custando para o país, certo? Essa disfunção política institucional que nós estamos vivendo. Basta ver a questão das emendas impositivas, agora até o aumento de números de deputados. Então, eu acredito que o que está errado é que o Brasil está negacionista. Meta de inflação de 3%, faz 3 décadas que nós perseguimos e não alcançamos. Está evidente que é preciso rediscutir isso, mas não se pode rediscutir. Por que não se pode rediscutir? Pagar, hoje nós podemos aplicar a 20%, o mercado está alavancado e não há que se confiar no mercado cegamente, porque nós temos experiência da crise dos derivativos, do Prime nos Estados Unidos, tivemos a crise depois de 11, 12 na Europa. O que está acontecendo com o nosso mercado financeiro? E NPC mais 15% sendo oferecido, mas o país vai ter que manter juros a Selic a 15%, como é que o país vai crescer? Então, ou se enfrenta que o país precisa de uma reforma tributária progressiva, parar de cobrar imposto indiretos, regressivos, e passar a cobrar da riqueza, principalmente da renda, mas lucros de dividendos, 1 trilhão distribuído, 470 para 149 mil brasileiros e brasileiras. Não paga imposto? Aí, quando vem esse aumento do IOF, do Imposto de Operações Financeiras, parece que o mundo vai acabar. 3% vai fazer controle de capital, é quase uma piada, né? Porque controle de capital eu nunca vi ninguém gritar, fez a Argentina e faz, de 30%. Isso sim é controle de capital. Não tem país de mais liberdade de capital que o Brasil. Aliás, os Estados Unidos não tem liberdade nenhuma, porque o Trump literalmente está desvalorizando a moeda, administrando o câmbio, né? Fazendo política, na verdade, industrial,
abertamente através da tarifa, como Reagan fez com o Japão, obrigou o Japão a valorizar a sua moeda. A Europa anuncia hoje que é preciso fazer uma política industrial europeia. A Europa está reduzindo os juros, mesmo com ameaças de inflação. A Europa está anunciando um plano industrial europeu e um plano de subsídio habitacional europeu. E no Brasil, parece que o mundo não está acontecendo tudo que o Trump está fazendo. Parece que nós não temos uma janela de Ministro, oportunidade para o Brasil crescer. Então, ministro, a minha crítica não é o Galipo, a diretoria do Banco Central, é que nós estamos vendo um negacionismo. Quando nós insistimos em meta de inflação de 3%, insistimos que o juro vai fazer a inflação cair, evidentemente que nós estamos... É quase um arcaísmo doutrinário que nós estamos vivendo no Brasil. Ministro, eu entendo que o senhor está falando que não é uma questão pessoal. Na visão do senhor, é uma política econômica que está incorreta, a política monetária não teria o mesmo efeito de antes. A mais grave, que o BC faz política monetária, fiscal e agora econômica. O BC diz claramente que é preciso desacelerar a economia brasileira. Como é possível? E a economia insiste em crescer. Sabe por que insiste em crescer? Porque o Brasil tem banco público, tem a Petrobras, tem financiamento de saneamento, financiamento de Minha Casa Minha Vida. O Brasil tem um agronegócio, tem uma janela de oportunidade energética, de transição. Em vez de debater tudo isso e discutir, nós caímos nesse minimalismo que é negacionista, de mais juro, mais juro, mais juro. Mas e a dívida pública? Quem controla a dívida pública? Ministro, Quem controla? então, eu sei que o senhor está falando que não é uma questão pessoal, mas eu vou insistir na minha pergunta. Porque esta política que o senhor está colocando, essa política monetária, ela vem sendo aplicada há bastante tempo e antes o PT atribuía a aplicação dessa política monetária a Roberto Campos Neto. Agora, Roberto Campos Neto não está mais na presidência do Banco Central. Quem está é Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Ele está seguindo a mesma política de Campos Neto. Por isso que eu pergunto para o senhor, ele está errado? Eu estou criticando essa política. Ele está errado e nós estamos há décadas errados. É só olhar o mundo. Alguém no mundo está fazendo isso? Os países estão usando a guerra para fazer política de crescimento, estão ameaçando os outros países de ocupação, de ataque militar. Todos os países do mundo estão fazendo política para autonomia tecnológica e financeira, além de soberania alimentar e energética. O Brasil tem as duas. O Brasil precisa decidir o que ele quer fazer nesse mundo. Nós vamos persistir nesse tipo de política ou nós vamos fazer as reformas do Brasil? Eu não estou dizendo que não tem alternativa. Por que você não encara... O Brasil não precisa fazer uma reforma tributária. 1% tem um terço da renda do país, 10% tem a metade, não paga lucros de dividendo. Não existe imposto de renda no Brasil, é uma farsa. Depois de 6, 7 mil reais, todos pagam 27,5% de alíquota? Todos não. Então o sistema tributário brasileiro precisa mudar e precisar fazer uma reforma política no país. Nós não podemos continuar. Nós estamos fazendo de conta que não está acontecendo nada, como se o eleitor, o cidadão, a cidadã, a eleitora, não estivesse observando o que está acontecendo no parlamento. Isso que aconteceu hoje com a Mílice Marina Silva, a questão do aumento de número de deputados, essa questão escabrosa das emendas impositivas, não só o desperdício de recursos. Um país que precisa de investir pesadamente em ciência e tecnologia, pesadamente na educação, pesadamente na infraestrutura, certo? Tem poucos recursos públicos. E os bancos públicos foram descapitalizados, a Petrobras quase que foi privatizada, aí o país vai crescer como? O Brasil vai virar uma fazenda e uma base de mineração de minerais críticos e turismo?